7h27. E eu volto ao assunto do dia, hein, na economia do Rio Grande do Norte. A decisão da Inframérica de devolver o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. É a notícia do dia na economia do estado do Rio Grande do Norte. Luciano, nos dá mais detalhes aí pra gente. Pois é, Deus, vamos detalhar isso aqui agora. O presidente do Grupo Inframérica, né, o Jorge Arruda, concede entrevista hoje ao jornal Valor Econômico, no qual ele diz que estará entregando hoje um documento às autoridades do Rio Grande do Norte e à ANAC, que terá como base a Lei 13.448 de 2017. Essa lei ela prevê a devolução amigável, passados mais de 5 anos, de uma concessão que tenha sido ganha em leilão. Lembrando que o nosso aeroporto, a Inframérica, arrematou em 2011 e o aeroporto estava dimensionado em sua primeira fase, que previa aí um intervalo de 15 anos, para trabalhar com 6.300.000 passageiros ano. Só que esse volume nunca passou dos 2,1. No ano passado, por exemplo, foram 2,3 milhões de passageiros. Então, quer dizer, 1/3 do que se imaginava. Pela expectativa mais pessimista, em 2019, o aeroporto deveria ter movimentado 4.300.000 passageiros. Quer dizer, movimentou pouco mais da metade do que o que estava previsto. Esse é um dos argumentos colocados pela Inframérica para devolver essa concessão. Eu lembro que, você queria interromper, mas eu lembro que houve um pedido de revisão lá atrás. Né? Que foi rechaçado. Se eu não me engano, há 1 ou 2 anos atrás. Isso, né? E foi rechaçado. E aí, agora a Inframérica chegou a essa decisão, vamos dizer assim, capital da devolução. São 3 argumentos. O primeiro é essa questão do volume de passageiros. O segundo é que, de acordo com a Inframérica, como o aeroporto daqui foi um dos primeiros concedidos, se não me engano até o primeiro concedido à iniciativa privada, ele ainda não previa algumas questões regulatórias no que diz respeito às tarifas que podem ser cobradas pela empresa que detém essa concessão. Com isso, segundo os cálculos da Inframérica, as tarifas do nosso aeroporto estariam cerca de 35% defasadas, o que traria prejuízos operacionais para a empresa, que é sempre bom lembrar, a empresa também detém a concessão do aeroporto de Brasília. Esse ela nem cogita devolver, até porque é um dos maiores hubs aéreos do Brasil, né? E segundo a Inframérica... Se eu não me engano, lá eles operam com 2 hubs, um da Gol e outro da Latam. Exatamente. Nos dois extremos do aeroporto. E aqui só teve promessa, né? Teve promessa de hub da Latam, teve promessa de hub dos Correios, nenhum dos dois se concretizou. Então, segundo a Inframérica, essa defasagem das tarifas de 35% teria sido evitada, por exemplo, se as regras fossem as mesmas dos aeroportos que foram licitados a partir de 2012, ou seja, 1 ano depois do nosso. E o terceiro ponto é que, segundo a Inframérica, a nossa torre de controle, a torre operacional lá do aeroporto, é a única que é operada por uma concessionária, né? Mas ela tem tarifas de navegação aérea que equivalem a 1/4 do valor praticado pelas torres da Infraérea ou do DCEA, que é vinculada à aeronáutica. Ou seja, ela opera, mas cobra tarifas muito menores do que a Infraero, por exemplo, cobra nos seus aeroportos. Tudo isso junto teria levado a Inframérica a acumular um prejuízo, Diógenes, de 700 milhões de reais, que é o que a Inframérica pretende pedir de indenização ao Poder Público Federal. Ainda vai pedir indenização? 700 milhões de reais. E devolve a ANAC, né? Devolve a Inframérica, a Infraero, para uma nova licitação. Contratualmente ela pode fazer isso? Pode, contratualmente ela pode, é uma devolução amigável. Agora, alguns detalhes que fazem toda a diferença. Primeiro, a Inframérica não pode simplesmente sair do aeroporto. Ela precisa isso que eu ia perguntar. A gente já ia pegar voo em Fortaleza? Não, isso aí esse risco a gente não corre. A Inframérica tem a obrigação de manter todo o aeroporto funcionando até que a Infraero realmente assuma novamente. E aí a Infraero deverá fazer uma nova licitação. A grande questão, Diógenes, aquilo ali é uma estrutura gigantesca, que tem um custo operacional altíssimo. Resta saber se alguém vai querer assumir aquele controle ali e se vai querer por quanto.
Né? Se vai pelo menos compensar esses 700 milhões que a Inframérica isso vai virar um elefante branco ali naquela região? Eu não gosto de ser alarmista, mas esse risco existe. Eu diria que é um risco pequeno. No caso, como é negócio de voo, né? Urubu branco. Esse risco existe. É um risco pequeno, obviamente, até porque nós imaginamos que a partir de agora já as nossas autoridades já estejam se movimentando, e o nosso aeroporto deverá ter uma nova empresa que vai tomar conta dele. A grande questão é saber, e os planos de expansão, e a divulgação do destino, que o aeroporto sempre é parceiro, ou pelo menos deveria ser, da divulgação do destino natal, porque é interessado direto. Em resumo, Diógenes, fica aquela sensação, eu que até faço meia-culpa, fui um grande defensor do aeroporto de São Gonçalo na época, fica aquela sensação de que, infelizmente, nós erramos na avaliação lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando começamos a pensar nisso, e em 2011 veio a construção daquele super aeroporto. Portanto, extra, Inframérica decide devolver o aeroporto de São Gonçalo do Amarante.